Já que a gente está falando de livro, Aham. tem livro, né? Olha, eu tenho um desafio para você. Quem foi que usou a expressão cidade maravilhosa para se referir ao Rio de Janeiro pela primeira vez? É anterior ao samba. É anterior ao samba. A marchinha, né? Eu quero... É a marchinha. Eu quero dizer que foi algum francês. Foi uma francesa. É, Não, porque uma francesa. Não um francês. Porque se achava que era o Coelho Neto. Enfim, havia 2 ou 3 possibilidades brasileiras, mas foi uma escritora francesa chamada Jeanne Catulle-Mendes. Eu já devo ter... eu certamente já soube essa informação, porque eu não posso ter tirado aleatoriamente a informação da cabeça de que foi alguém da França. Mas eu nunca ouvi o nome dessa moça. Pois é. Nunca ouvi, não me recordo de ter lembrado o nome dessa moça. Eu resolvi trazer esse livro porque a nossa amada cidade acabou de fazer 461 anos, no dia 1º. E eu estou com esse livro aqui para comentar já há bastante tempo, e é aquela briga dos livros, que você tem sempre aquela pilha e, meu Deus, quem vai hoje? Um livrinho delicioso do Rafael Santos Sé, a poeta da Cidade Maravilhosa. Jeanne Catulle-Mendes e a viagem que criou o sonho de um Rio de Janeiro na Belle Époque. Ah, é da Belle Époque. Ela veio em 1911 ao Rio de Janeiro. Era uma mulher... Acho que é a Prefeitura Paulo de Fronteira, eu acho. Foi assim que o Pereira Passos acabou. Que foi sucedido pelo Paulo de Fronteira, não foi? Mas o Rio estava tinindo de novo, né? Porque o Oswaldo Cruz tinha acabado de sanear a cidade, Pereira Passos tinha refeito tudo a parisiense. Eles abriram a Avenida Central nesse momento, nessa época, Rio Branco, que é a Avenida Rio Branco. Eles fizeram a Beira-Mar, ainda sem aterro do Flamengo, mas era uma avenida que pegava a Baía de Guanabara. Eles fizeram a Avenida Niemeyer, quando começa a corrida de baratinhas, Sim. que começava na Niemeyer e terminava na Marquês de São Vicente. Dando volta, passava pelos... Tinha um circuito, né? E é o início da urbanização da Lagoa de Rodrigo de Freitas. O Pereira Passos e o Paulo de Fronten, eles inventam uma cidade. Agora, não tinha Copacabana e Ipanema ainda. Não. Não tinha. Tanto que as festas eram em Santa Teresa. É isso. Né? Os grandes palacetes ficavam lá. Olha aqui. Gafregan. Né? O Rafael foi em cima de uma observação pequena que ele encontrou sobre essa escritora. E não há muita literatura a respeito dela. Havia pequenos relatos, falavam dela en passant. E ele foi fazer uma pesquisa sobre quem era essa pessoa. Entre as coisas que ele descobre, é que ela era casada com um escritor português, um poeta, chamado Catulle-Mendes. Era viúva dele, ela tinha enviuvado há muito pouco tempo. Mendes? Não, Mendes, né? Mas é porque eles são franceses. Ele não era português? Ele é português, mas ela fez a vida na França. Então, o nome passou a ser pronunciado Mendes. A francesa, tanto que tem um acento grave. E tem uma outra coisa, eu brinquei com Gafregan, porque os Guinle eram Gan na época, né? Mas o nome dela conserva, inclusive, um acento grave. Um acento grave. Ela tinha acabado de ficar viúva, veio para cá, badalou o Brasil para burro. Ela era uma figura curiosíssima, sabe? Primeiro ela chegou aqui sozinha com uma assistente. Isso já era uma coisa bastante esquisita. Em 1911...
O Rio estava começando, 10 anos depois o Rio já é bastante cosmopolita, tá? Mas uma mulher viajar sozinha, 10 uma anos assistente, depois seria uma coisa... mas na época dela era, se não inédito, pelo menos inusitado. Ela era amiga da Sarah Bernhardt, por exemplo. Ela... Olha, nessa época, Nair de Tefé, que tinha acabado de casar com o presidente Hermes da Fonseca, o Hermes velho e a Nair jovenzinha, filha dos barões de Tefé, a Nair dava festas de samba no Palácio do Catete e era uma coisa assim do tipo, a mulher do presidente dá festas, entendeu? Sem a presença do marido. E era uma coisa... cidade avançada. Tipo, o Rio estava começando na elite a desencaretar assim muito rápido. E quando chega nos anos 20, na elite as mulheres têm bastante espaço. Para anos 20 é anos 20, né? Ela ficou... Jazz. Ela ficou encantada com o Rio de Janeiro. Ela conviveu com as melhores pessoas da cidade, frequentou as melhores festas, fez palestras, conferências. Isso é muito curioso, porque isso é uma coisa que mais ou menos que desapareceu, ou pelo menos mudou muito, né? Mas naquela época as pessoas iam para o teatro para ouvir a conferência do estrangeiro que tinha chegado, o que ele tem para contar. Você não tinha internet, claro. Os meios de comunicação deixavam a desejar. E as pessoas pagavam para ir assistir as conferências umas das outras e tal. E ela fez várias conferências. Ela chegou a ser polêmica entre jornais, porque houve um que disse que ela era muito chata, aí o outro defendeu. Enfim, mas ela era uma pessoa muito bem relacionada. Ela escreve um livro chamado La Ville Merveilleuse, A Cidade Maravilhosa, que é uma espécie de um diário poético. Ela era uma poeta parnasiana. Esse livro não foi traduzido para português. Chatice. Mas era o estilo... Já sabemos qual jornal estava certo. Porém, ela escrevia à maneira da sua época. Isso fazia muito sucesso. Ela era uma pessoa bem conectada. E esse livro dela fez bastante sucesso na França e ela trabalhou muito o Rio de Janeiro na França para vender o livro, inclusive. Então, ela fez várias ações com grandes nomes brasileiros. Madalena Talhaferro tem um concerto para lançar o livro dela. Ela fez um jantar importantíssimo para a Júlia Lopes de Almeida, que esteve lá na França, enfim. Foi uma figura muito interessante. Ela era, inclusive, uma pessoa bem feminista. Sim. É uma coisa curiosa, porque é quase um feminismo avant la lettre, né? Nas palestras dela, ela desancava os filósofos que viam as mulheres muito mal naquela época. Schopenhauer, sobretudo. Você conhece a história da Guilhermina Guinle original? A Guilhermina Guinle da rua? Não, acho que não. Agora, as pessoas têm essa ideia. São Paulo era muito careta, o Rio não era. Que estava com os dois maridos, não é? Sei. Eduardo Guinle e Cândido Gaffrey. Exatamente, que hoje existe o Hospital Gaffrey Guinle, né? Dois sócios já eram muito ricos, fizeram uma fortuna fazendo o Porto de Santos. São quem fez o Parque Guinle. O Parque Guinle eram os jardins, Laranjeiras, né? O condomínio, eram os jardins da casa deles, que é o Palácio Guanabara, que hoje é a residência do governador do estado, mas foi construída como mansão para morarem Dona Flor e seus dois maridos, sensacional. que eram os dois sócios, Eduardo Guinle e Cândido Gaffrey, que eram, evidentemente, a Guilhermina Guinle no papel era casada com o Eduardo, mas dependendo da noite, o quarto no qual ela dormia era do Cândido, né? Entendeu? E
eles iam para as festas de fraque, ambos acompanhados de Guilhermina. Maravilhoso, Não né? era... E ela é o nome de uma rua bacanérrima do Rio de Janeiro, né? Já nossa amiga Catulo Mendes, coitada, a cidade resolveu homenageá-la. Fez uma praça no nome dela. A praça se chama Catulo Mendes. E tem uma escola ali em frente. E o Rafael foi lá visitar essa escola. Saber o que eles sabiam sobre Catulo Mendes. sobre a nossa amiga Jane. E a diretora disse, não, mas esse nome é em homenagem a um poeta francês. Um poeta é um marido. francês. Porque ele estava no Google, inclusive, isso. Porque como não chamaram de Jean Catulo Mendes, Acharam que era o marido. acharam que era o marido. Então, a homenagem que nós fizemos a ela Se perdeu. se perdeu. Ela mereciam que pelo menos revisassem essa placa, porque, cara, foi uma mulher interessantíssima. O Rafael, esse livro é muito interessante, porque ele fala dessa personagem, mas ele fala muito da época. Mas é um período delicioso. Então, é um período, pois, é aquele período que o Rio de Janeiro estava fervendo, era a Paris tropical, né? Claro, não, eu tenho um livro que eu escrevi que é passado 10 anos depois, né, que pega o tenentismo e começa em 19, 20 e tal. E uma das coisas que me deu mais prazer foi reconstruir a cidade, descrever a cidade, mostrar como a cidade era, como eram as ressacas, como eram as ruas, como é que as pessoas se comportavam, o que as pessoas faziam, como era que era a rotina. Cora, era uma cidade muito bacana. Muito. Muito bacana. Muito. Muito bacana. E por isso que eu estou defendendo, tudo que você está me falando faz muito sentido, porque eu sei que talvez pareça um pouco avançado, a elite da cidade ficou cosmopolita muito rápido. As pessoas Falavam francês todos. Falavam francês. E aí tem aquelas coisas absurdas, né? Toda elite usava cortinas de veludo porque é o que se usa em Paris. Se vestiam como se fossem franceses. Mas de veludo, meu Deus do céu. Veludo não faz o menor sentido. É por isso que todo mundo ia para Petrópolis no verão, né? Não podia usar bermuda. Mas quando você vai ao Teatro da Paz, lá em Belém, você percebe que aqui tem que ser um teatro num lugar tropical, cadeiras de palhinha. Aqui no Municipal, as poltronas têm bunda de veludo. Quem aguenta? Qual era a ótima dica? Adorei, já vou comprar. Super recomendo. É maravilhoso o livro. É uma edição da Autêntica.